E aí, moçada, de boinha? Então, antes que me perguntem, eu troquei a intro do canal. Aí, o motivo de eu ter trocado foi uma sugestão de um amigo, para melhorar um pouco o jeito que eu começo o vídeo. Então, sem mais delongas, hoje eu não vou falar sobre nenhuma técnica, é só como que eu começo a fazer um contorno. Eu uso um pincel, o número dele não tem, mas é o menorzinho. A tinta normal, tinta de tecido, que não tem nada demais. A gente vai... Agora eu vou mostrar como que deve se pegar no pincel. Primeira coisa é não fazer assim. Não deite o pincel. Faça com que ele seja reto. Por quê? Se você deitar, ó, você acaba fazendo com que a tinta engrosse um pouco. Agora, se você quer um contorno mais preciso e fino, se você deixar o pincel, reto, o contorno ele fica mais uniforme. Essa é uma técnicazinha bem barata que eu aprendi. Na verdade, eu aprendi vendo uma mulher pintando no... Foi até... Eu vi, parece que foi no canal da Record. Ela mostrando, pintando, fazendo pintura em madeira. E aí eu fiz o teste para ver se o que ela estava falando era verdade. E de fato, pintar com pincel deitado não é bom. Não é bom mesmo. E atrapalha pra caramba. O outro macete é você não abarrotar a ponta do pincel com tinta. Por quê? Você abarrotando o pincel com tinta, quando você for encostar no tecido, toda a tinta que está na ponta, ela vai para aquele ponto onde foi encostado. Então você vai ter uma mancha gigantesca, que se eu pingar um pouquinho aqui e vai simplesmente fazer um risquinho. Agora, se eu encharcar, aí ele vira uma mancha quase que desse tamanho, ó. Aí você estraga o contorno que você está fazendo. Tecnicamente é só essa regrinha mesmo que eu uso como técnica, que é para ser algo bem simples e fácil de fazer. E isso é um macetezinho que facilita pra caramba para mais pra frente vocês forem fazer alguma coisa assim. Pelo menos o macete de como se fazer um contorno vocês já vão ter. Então a dificuldade já não vai ser tão grande. E é isso, ó. Não tem regra nenhuma, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, é só não deitar o pincel. Não deitou o pincel, a sua pintura automaticamente flui e vai, ó, sem nenhum problema. É deitar o pincel, pronto. Aí vem problema e mais problemas. Agora vem a... Agora, se você quer fazer um contorno com efeito... O efeito é o que? É quando você
fez o contorno, só que você quer fazer um efeito de sombra ou algum tipo de iluminação no contorno. Aí sim eu recomendo que você deite o pincel, porque se você deitar o pincel, ele vai dar aquela desfocada no contorno. Então automaticamente ele não vai ficar um contorno tão preciso como seria se você deixasse o pincel reto. Então, e para fazer essas técnicas é mais ou menos aqui, ó. Tá vendo que nessa parte aqui onde que tem, eu não fiz um contorno, eu fiz um pré-contorno. Eu simplesmente deixei acabar boa parte da tinta que já estava no pincel e fiz umas pequenas manchas, como vocês podem perceber, ó. Para quê? Eu pré-contornei, eu não cheguei a contornar o desenho. Eu só marquei para saber que ali é parte de uma marcação. Então, e é uma técnica assim que é muito usada para quê? Para fazer um realismo. Porque o realismo raramente ele vai ter um contorno bem definido. Normalmente o contorno bem definido deixa o desenho, ó. Se é um personagem que você está fazendo, ele vai deixar com uma cara de história em quadrinho de super-heróis, que normalmente não só o boneco, mas como toda a anatomia é bem contornada, todos os detalhes do músculo do personagem são contornados, então não fica com ar de pintura realista, né? E isso não é ruim, mas também não é legal aqui. Às vezes uma pintura realista bem feita fica um pouquinho melhor do que algo caricato. E uma das coisas que eu sugiro para vocês também é, quando você compra o pincel e o pincel não vem com uma ponta muito boa, pode pegar uma tesoura e cortar. Você vai moldurar a ponta do pincel, fazendo com que ele se encaixe no estilo que você deseja. Que nem eu cortei o meu praticamente, ó. Ele era mais ou menos esse daqui. Eu cortei totalmente para ficar redondinho e duro o pincel. Porque eu tenho o costume de trabalhar muito com lápis. E quando você passa pro pincel, o pincel, de começo eu detestava o pincel. Aí eu fui pegando manha com ele e percebi que o pincel é bom. Para contorno eu ainda tenho dificuldade. Só que aí, como eu peguei esses macetes, então esse de cortar a ponta do pincel para deixar ele mais duro, isso daí foi um macete que eu mesmo criei, tentando ver qual que era a melhor maneira, entende? De deixar o pincel um pouco mais duro para que ele não ficasse borrando o meu contorno. Aí eu decidi fazer um teste. Ó, como vocês estão vendo, ó, eu só tô manchando aqui, fazendo o que? Um pré-contorno. O contorno mesmo tá só em volta. Essa parte que eu só mancho para fazer o destaque. E é isso. O que eu queria falar e o que eu queria mostrar é só isso mesmo. Então é isso. Se gostou, dê aquela curtida para ajudar. Se você não é inscrito, se inscreva, porque no canal, vira e mexe, eu dou alguns macetes para você aprender a lidar com pincel, com tecido. Eu vou postar um vídeo falando sobre tecido. E é isso. Favorite, compartilhe o trabalho, divulgue para os seus amigos que gostam de desenho, e até aquele que não gosta vai acabar se interessando. Então é isso, pessoal.